Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para trazer a pintura de mangostão. Vamos lá ver o passo a passo dessa fruta, da pintura dessa fruta. Olha só, eu vou começar a fazer um chão também bem simples quanto fizemos do jambinho. Para o jambinho, que está pintado ao lado, eu fiz com sépia. Para o mangostão, eu vou colocar com rústico, só um rústico e um incolor. Eu vou fazer o mesmo processo. Na hora da gente fazer um chão simples, principalmente para quem está começando na pintura, embora essa pintura ela tenha algumas emendas de tintas que talvez seja um pouco difícil para quem esteja começando, mas também vou pintá-lo de uma forma mais fácil possível, viu? Menos quantidade de tintas, menos detalhes, apenas que a gente olhe e que a gente lembre a fruta, que a gente tenha uma noção de que seja um mangostão mesmo, tá? Vou fazer esse chão só com o rústico, vou fazer daquela forma, puxando na horizontal, deixando assim riscadinho. Aqueles chãos bem práticos, bem básicos, que já traz uma base para outras pinturas até mais elaboradas. Às vezes a gente faz um chão bem elaborado e, no entanto, os seus risquinhos, as posições de você puxar sua tinta, de você estar utilizando aí o seu pincel, né? A forma de você utilizar seu pincel é assim, você vai dando mais tinta, você vai utilizando mais os risquinhos, a puxada do pincel, deixando risquinhos, você vai escurecendo mais próximo aos elementos, vai deixando, conforme vai se afastando, mais suave, vai deixando algumas manchinhas afastadas do desenho, como se tivessem irregularidades pelo chão. Enfim, a gente vai formando uma ideia de chão sem precisar estar trabalhando com muitos tons, mas nos trazendo já aquela ideia de como fazer o chão simples ou mais trabalhado. Eu gosto de deixar o meu chão assim, olha, manchadinho, sem muitas emendas. Mas o meu tecido, ele é um tecido de algodão mais fofinho, vamos assim dizer. Eu não sei o nome desse tecido, mas se eu deixo dessa forma, esse esfumaçado, depois que eu for lavando, ele vai acabar apagando um pouco, porque essa parte muito fininha de tinta, essa camada muito fininha que fica superficial em cima desse tecido, ele não se prendeu bem às fibras do tecido, pode apagar depois. E no caso de eu pegando, olha, o incolor indo passando aí em cima, até que apaga um pouco os meus risquinhos, né? Deixa mais emendado, faz uma mistura maior para esse chão com esse rústico, que eu não gosto muito, que eu prefiro ele mais riscado, mas em compensação vai deixar essa minha tinta mais presa às fibras do meu tecido. Olha só, aí eu vou passando o rústico, se tiver algum lugar que eu acho que ficou um pouquinho manchado, eu pego um pouquinho de rústico e passo junto com o clareador. Não é que eu não queira manchas, é porque tem manchas que não ficaram boas, ficaram muito partidas em cima do meu tecido. Então, eu quero deixá-la melhor emendada, melhor colocada. Então, eu pego um pouquinho mais de rústico e arrumo. Alguns pontos eu vou deixando sombras mais marcadas, outros cantos eu vou deixando com mais luminosidade pelo chão. E observe que fazer um chão simples é muito prático. A gente só precisa ter o cuidado de puxar o nosso pincel, de ir passando essa tinta na horizontal. Porque se você começar a puxar para todas as direções, esses risquinhos não vai lhe dar um sentido de chão. Vai ficar algo estranho aí, perder aquele sentido de colocar os elementos no chão. Eles podem ficar flutuando ou em um espaço indefinido.
Não dá nem para entender se está flutuando, se está no chão. Isso aí é o verde pinheiro. Eu vou trabalhar também com verde pinheiro, vou trabalhar com poucas cores para nossa folha, fazer uma pintura bem simples, sem muito risco, mas uma pintura de sombra e de luz dentro desse preenchimento, já dentro desse preenchimento. Vou passar o verde pinheiro como a minha sombra e esse verde grama eu vou vir colocando ele, olha, emendando ao verde pinheiro. Veja que ele é mais clarinho, não muito. Se você quiser mais luminosidade, use um verde kiwi, um verde folha. Olha onde eu vou passar agora o verde pinheiro, novamente. Aí já é uma região de mais profundidade, de mais sombra. Vou enchendo essa região que eu quero mais escura. E a grande parte de cima, eu vou deixar para colocar o verde grama, que ele é mais clarinho, e ficará já como ponto de luminosidade. Embaixo da dobrinha, embaixo da fruta, eu vou passando só o verde pinheiro, para eu ganhar sombra mesmo. Olha só onde eu vou passando ele. Deixe um pouco esfumaçado para receber melhor a outra tonalidade. E agora eu vou terminar esse preenchimento aí, terminar de encher tudo isso com esse verde grama. Pode emendar bem essas tonalidades, a gente não precisa deixar uma pintura aí manchada, depois a gente vai se manchar um pouquinho colocando as sombras, as luzes, mas depois, para já, a gente pode fazer uma pintura bem emendada mesmo com esses tonzinhos. Só não puxe demais esse verde pinheiro, porque nós vamos usá-lo como a sombra em cima desse verde grama. Se você puxar ele demais, ele vai preencher todo o espaço e você fazer aparecer suas sombras, suas separações de nervuras. Para essa dobra, a parte de baixo eu vou usar o verde pinheiro e a parte de cima eu vou usar o verde grama. Veja que eu não pinto muito com o pinheiro, parece emendado aí, mas tudo bem, a gente vai fazer ainda uma separação, a gente vai usar um pouquinho do branco aí em cima, como luminosidade, e na hora de colocar esse branco, a gente vai ganhar melhor separação para essa dobrinha. Nessa hora, você arrume direitinho seus contorninhos, preencha direito o espaço para não ficar manchas, mostrando a tonalidade ainda do tecido. Prepare toda a sua base, né? Coloca um pouquinho agora de sombra com o verde pântano. Olha só as ideias de nervuras. Eu não vou fazer risquinhos de nervuras, eu vou deixar uma sombra marcando as ideias de nervuras, e para deixá-las mais em destaque, essa ideia, essa separação, eu vou colocar um toquezinho de luminosidade com branco. De verdes para nossa folha, apenas o verde pinheiro e o verde grama. Luminosidade, eu vou colocar um toquezinho de branco para melhorar essa separação aí, viu? Também você pode estar usando no lugar desse branco, o verde soft, ele fica muito bom. Essa parte de baixo eu também vou marcar um espacinho de nervura, mais discreto, mas também vou marcar. Feito toda essa parte de preenchimento e de sombra, só me resta agora trazer um pouquinho de branco. Observe que ela já está toda marcadinha, vendo os espaços de luz e os espaços de sombra. Agora, eu vou colocar esse toquezinho de branco e nossa folha vai estar pronta. A folha que fizemos para o jambo, nós usamos apenas 2 tons. Agora, para o mangostão, nós já vamos colocar 3 tons. Embora sejam folhas assim bem fantasia, né? Não é aquela folha muito trabalhada, muitos tons, misturas de tons.
uma pintura bem simples para uma folha. Vou fazer esse contorno aí, dessa dobrinha. Para a dobra dessa folha, você pode colocar uma boa quantidade, até bem maior do que vou colocar. Mas eu vou deixar a minha folha mais escurinha mesmo. Não vou deixar ela muito se destacando, não. Elas já são grandes o bastante para se mostrar bem. Vou fazer todo o contorninho dela. Esse contorninho eu vou puxando para baixo, tendo o cuidado de respeitar aqueles pontos de sombra que nós colocamos com o pinheiro aí embaixo. Agora, vamos pintar essa outra folha que está aí por baixo. E eu vou começar também com o nosso tom de sombra, pintando a parte que ela se encontra embaixo do mangostão. Essa região central eu também vou passar, que é um ponto de sombra. Olha só o quanto eu pintei com verde pinheiro. E todo esse restante, agora eu vou terminar com o verde grama. A gente vai, olha, pintando, tá vendo? Vai emendando, fazendo uma boa emenda com essas tonalidades. Vamos marcar toda a nossa base, encher toda a nossa folha, né? Fazendo toda a base. E vamos também destacar os pontos de sombra com verde pinheiro. Para depois, a gente vir colocar um pouquinho de luminosidade com o branco. Ela também levará o branco. Todas três levarão. Aí não tem muito segredo. Importante é que você faça uma boa emenda com essas tintas. Aí, essa região central, a gente tem o cuidado para deixar, olha, essa separação, não emendar esse verde pinheiro, passar esse verde pinheiro para os dois lados, porque senão dificulta a nossa hora de separação de ideias de nervuras. Como tá essa luminosidade bem marcada, eu só vou colocando aí um toquezinho do pinheiro e já vai fazendo uma profundidade, já vai fazendo uma ideia de que tem uma nervura aí, trazendo essa ideia. Agora é só emendar um pouquinho essa tinta que eu coloquei. Eu não preciso que fique um contorno certinho aí, mas que fique uma sombra. Essa folha está de contranós, a pontinha dela está descendo para lá, a gente não consegue enxergar. É uma posição comum da gente pintar algumas folhinhas em nossos desenhos. E agora, nós vamos colocar o toquezinho de branco. Essa região de cima, eu vou colocar uma boa porção. É como se a luminosidade estivesse batendo diretamente para essa parte. Para essas divisões aí de nervuras, a parte central é a região que eu preciso clarear mais. Os dois lados serão feitos da mesma forma. A região central, eu vou colocar uma luminosidade maior, uma quantidade de branco maior, mas para o centro de cada uma dessas separações de nervuras. Nessa parte aí de cima, olha só, nessa região aí mais alta, e marcando essa separação de nervura, como se tivesse uma depressão bem marcada aí. Vai ser aquela folhinha que tem um detalhe bem marcado sobre ela. Olha só, toda pronta. Nessa hora você pode melhorar alguns cantinhos, como lateral, como região central. Você vai melhorando os seus pontinhos de sombra. Vai colocando um excessozinho a mais de tinta, uma corzinha mais escura para essas regiões. Essa outra folha, eu vou passar o verde pinheiro, separando das frutas e também na região central. Olha só, essa separação aí é importante, ela está embaixo de uma região de sombra, ela precisa ficar escura.
Essa parte aí central, a gente escurece ela puxando para cima, deixando a pontinha, a parte de cima dela com luminosidade. Faz seu contorno direitinho, puxa essa tinta, deixando esfumaçada para melhorar a emenda com a outra tonalidade. Olha o quanto eu vou puxar desse verde pinheiro em cima dessa folhinha. Esses dois tons não são muito clarinhos, mas eles se destacam. Veja que eu não deixo uma pintura muito certinha, eu deixo ela mais esfumaçada para a região de fora. Não preencho muito bem, porque vai receber ainda outra tinta. Se ela tiver muito certinha, muito separada, não vai se emendar direito. Quanto mais esfumaçada tiver, melhor serão essas emendas. Terminar de encher toda essa parte aí com verde grama. A parte de baixo, você pode encher ela inteira de verde grama. Ou você pode colocar um pouco de verde pinheiro no contorno, embaixo. Pode colocar até de lado a lado esse contorno com pinheiro e a região central encher com verde grama. Mas se você quiser deixar ela mais clarinha, pode estar enchendo também essa parte aqui, esse restante todo com o grama. Eu vou passar uma porção de pinheiro e vou terminar com o verde grama, viu? Olha só. Escurecer todo esse contorno e deixar como região de maior luminosidade essa parte central, mas se eu for ter o cuidado de deixar bem separado da outra região, como se fossem duas metades mesmo. A nervura central fizesse uma separação entre essa folha, partisse ela em dois pedaços. Pode emendar bem essas tintas. Agora, a gente vai, depois de fazer todo esse preenchimento, fazer as separações de ideia de nervuras. Eu troquei o pincel, tava com um pincelzinho maior, troquei para o número 6. Para fazer os detalhes. Tô pegando tinta só de um lado, só um pouquinho de tinta. E tô deixando essas sombras curtas. Eu não vou deixá-las muito aprofundadas, não. A região central mais enlarguecida e conforme eu vou me afastando, mais suave. Olha o desenho. O desenho da parte de baixo, ele tá um pouquinho diferente do de cima. Veja que ele tá mais fechado, de cima tá arredondando, tá abrindo mais. Tá mais marcado pro ponto de fora. E vamos colocar o nosso branco. O branco eu também vou dar preferência a colocar para a região mais central dessa metade. Olha só. Vou colocando um excesso maior para o meio e espalhando no em volta. Só um pouquinho de branco na quina do meu pincel. E é o bastante, porque essa tonalidade, essa folha, ela tá bem escura, né? Então, um pouquinho de branco já faz um bom serviço aí em cima. Para essa outra região, você pode colocar mais afora ou também para a região mais centralizada. Esse branquinho fica bem a seu critério. Você vai colocar luminosidade para todos esses espaços que a gente demarcou como separação de nervuras. Eu vou deixar essas separações assim, bem acentuadas. As folhas mais próximas, assim, mais do natural, a gente usa muito esse trabalho. De certo que eu tô deixando ela assim, com essa ideia de relevo um tanto mais acentuada. Mas é bem comum a gente usar esse estilo de pintura na folha que é um pouquinho mais natural. Eu tô usando para pintura aí da fruta
de início, berinjela. Vou enchendo isso aí com berinjela, olha, isso tudo aí eu enchi com berinjela. Essa parte aí de cima eu vou terminar com púrpura, mas eu vou misturando esse púrpura com um pouquinho de berinjela para modificar. Eu não quero que o púrpura fique em sua tonalidade total aí em cima. Veja que eu vou pegando um pouquinho do berinjela, vou passando junto. Esse contorninho aí eu vou fazer com berinjela. Enfim, eu vou usando os dois tons para que essa parte de luminosidade fique mais clarinha, mas também que não fique aparecendo esse púrpura no seu tom total. Ele fique mesclado entre esse berinjela e esse púrpura. Olha só, vou enchendo, fazendo o meu contorninho, pegando o púrpura. Não vou lavando o pincel, porque a ideia realmente é levar uma sujeirinha de uma tinta para cima da outra. A gente já observa uma região mais escura, essa região aí mais suave, mais luminosidade. Vou sempre mesclando, olha, passando um toquezinho de um tom sobre o outro. Vou buscar emendar bem, eu não preciso de manchas. Essa casca dessa fruta, ela não tem manchas, ela é uma pintura assim, vamos dizer que ela é um tom mais uniforme. E também varia da maturidade da fruta, a tonalidade, viu? Eu vou passar um pouco de preto para essa região de sombra, essa parte de baixo, a parte que requer ser mais escurinha mesmo. Eu vou usar o preto. Em cima do berinjela ele vai aparecer, embora o berinjela seja um tom assim já bem escuro, né? Mas ele vai aparecer direitinho, vai acentuar mais a minha sombra. O meu desenho, ele é grande, por isso eu tô usando aí o pincel número 8, dá para usar até um pincel número 10, 14, dá para usar bem um pincelzinho maior. Como o meu pincel número 8, ele tá um pelo bom, tá deixando uma boa quantidade de tinta como eu preciso, então eu tô usando ele. Mas você fique à vontade para usar um pincel do tamanho que você se sentir à vontade para pintar. Isso aí é o branco. Eu vou distribuir uma porção de branco como luminosidade. A pintura dela foi bem básica, foi só emendas de tinta. Usei o berinjela, púrpura, preto e branco. Tudo emendando as cores direitinho. Essa emenda que eu vou fazer em cima do branco, veja que eu tô colocando com batidinhas para fazer uma emenda curta e deixar esse toque de branco mais forte aí em cima. Agora, com o verde pistache, eu vou encher toda essa região, só vou deixar de fora o cabinho. Não vai sumir o risco, não é? Vai ficar aparecendo aí e a gente vai começar a detalhar com mostarda. Vou passar uma porção de mostarda para as bordas dessas sépalas que tem aí em cima. Olha só, vou colocando uma boa porçãozinha tinta na quina do pincel, viu? Uma porçãozinha de tinta na quina do pincel. E eu vou distribuindo para essas bordas. Você não precisa dar a volta inteira. Vou colocando em alguns cantinhos. Se você quiser fazer razoavelmente parecido com o meu, aí você vai observando os lugares onde eu vou distribuindo esse mostarda, que você pode estar colocando mais ou menos. Veja que a gente vai ganhando uma luminosidade, a gente vai queimando um pouquinho as bordas dessas sépalas. E vai aproveitando também para distribuir tipo luminosidade em cima delas com esse tom. Enchemos com o verde pistache, passamos aí uma porção de mostarda. Agora com o sépia, a gente vai colocar uns toquezinhos por aí também para a gente queimar mais ainda essas bordas. A gente envelhecer mais um pouco essas regiões de fora dessas sépalas. Vou deixando por aí umas manchinhas. Olha só, se você não tiver o sépia, pode usar o rústico. Olha os cantinhos que eu vou manchando, tá vendo? Eu não vou deixando um excesso necessariamente. Em alguns cantinhos você pode deixar até um pouquinho de excesso, mas eu vou mais manchando mesmo. Aí em cima eu vou colocando o sépia como sombra. Colocando, emendando.
Veja a diferença da parte onde eu coloco ela como mancha e essa região aí em cima que eu coloco como sombra. A sombra eu vou colocando e vou emendando melhor. Vai dar um ar de profundidade. Esse outro lugar dá um ar de que bateu em algum lugar, de que machucou um pouco essas sepalazinhas. Isso que eu peguei agora é o verde musgo. Eu vou espalhar também uma porção em alguns cantinhos em cima desse verde pistache. A gente vai modificando o tom. Modificando um pouco. Não precisa levar demais. A ideia não é deixar essas sépalas no tom de verde musgo, mas sim modificar também um pouco esse tom desse verde pistache, para ele não ficar aparecendo por toda a região no seu tom puro. Vamos passar um toquezinho em cada uma delas. Aí em cima eu vou colocar como uma separação mesmo, como uma sombra. Nas outras eu coloquei como manchinhas. Essa parte aí eu também vou marcar um pouquinho. Veja que eu tô colocando uns toquezinhos, umas sujeirinhas de pincel em alguns lugares. E outro eu coloco um pouquinho mais. Vou espalhando isso aí, unindo bem essas tonalidades. Eu não preciso deixar excessos de tinta soltos. Vou passar um pouquinho mais de mostarda nessa região aí em cima. Fazendo uma separação mais marcada. Coloquei um toquezinho de sépia para essa borda. E vou levar também um pouquinho de branco. Um pouquinho de luz para cima dessas sepalazinhas. Olha só como vai ser a colocação. Essa região aí, ela tá mais alta. Ela tem uma certa depressão indo para esse cabinho. Você não desce para a região onde vai pro cabinho, só na parte de cima. Essa parte aí eu também vou colocar um pouquinho de branco. É uma sujeirinha de pincel, tá, gente? Você pega um toquezinho de branco na quina do seu pincel e sai espalhando aí em cima, unindo essas tintas que ainda estão úmidas. É bom você fazer esse trabalho enquanto ainda tá úmida as suas tintas. Fica mais fácil da gente emendar as cores, da gente detalhar. Vou espalhar um pouquinho de branco por aí também, nessa região aí em cima. É como eu disse, essa é a parte mais difícil que terá, viu? Para a pintura dessa frutinha. Ela requer um pouquinho mais de emenda de tintas. Eu tô fazendo bem devagarzinho, para você poder observar direitinho na sua casa onde colocar cada toquezinho. Não é difícil se você levar bem pouquinha tinta no seu pincel. Pegar um pincel menor, levando bem pouquinha tinta. Se você achar que ficou pouco, você pega um pouquinho mais. Porque se você leva muita tinta, você pode se perder nessa pintura. Esse cabinho, eu vou encher ele com o verde musgo mesmo. Só vou deixar essa região aí de cima, viu? O restante eu vou encher todinho com o verde musgo. Depois a gente detalha um pouquinho. Pronto. Agora vamos pegar um pouquinho desse mostarda e vamos passar nessa região aí de cima. Pode terminar de encher, nem precisa lavar o pincel, tá? Pra ficar assim meio esverdeado mesmo. Vamos pegar um pouquinho de sépia. Com sépia a gente detalha um pouquinho isso aí. Para você fazer esse detalhezinho, você pode estar pegando tinta só na quina do pincel. Esse é a opção número 8. Ele é grande, se você tiver um pouquinho de dificuldade, pega aí um pincel número 2, chato, cortadinho, lixado, que vai ficar melhor para você fazer isso aí, viu? Mas mesmo assim, pegue tinta só na quina do pincel, que vai ficar mais fácil de você fazer. Para esse lado, para essas manchinhas aí, você pode estar colocando com o sépia mesmo, ou você pode colocar com o verde pântano, viu? Um pouquinho de branco para essa região aí dentro, mais central, para a parte mais central dela. Se quiser colocar no cabinho também um pouquinho de luminosidade, você pode colocar. Eu vou pegar um pouquinho de verde pântano, para a gente fazer uma sombra mais marcada nessa parte de baixo do encontro desse cabinho com essas sépalas. Olha só, vou manchar um pouquinho puxando na vertical.
vendo? Vou puxar isso um tanto em pé desse cabinho, levando pra cima. Só umas sujeirinhas de tinta na quina do pincel, dá pra você fazer aí seu contorninho, um contorninho que se espalha um pouquinho pra cima do cabinho. E que você vai espalhando ele aí, conforme você vai subindo pra parte onde nós colocamos o mostarda. Eu vou fazer uns contorninhos aí com o pincel zero, melhorando a separação de uma sépala e outra, tá? Se algum lugar ficar mais forte, você pega o pincelzinho chato e apaga um pouquinho para ficar uma sombra. A ideia não é deixar um contorno muito grosseiro aí, não. Só umas marquinhas, marcar um pouco mais essa separação entre uma e outra. Como eu disse, essa é a parte mais trabalhosa, que requer um cuidado mais, uma atenção maior da gente na hora da pintura dessa fruta. Essas sepalazinhas, elas requerem um pouco de luz, de sombra em determinados lugares, e também elas têm os seus detalhezinhos que requer umas misturinhas de tinta, que talvez você ache que seja a parte mais difícil da pintura. Terminada essa parte, terminada essa fruta, vamos pintar essa outra. Para essa outra, eu vou começar enchendo tudo isso aí com mostarda. Agora, eu vou pegar a púrpura e vou espalhar em cima desse mostarda. Isso aí é uma mistura que você poderia estar fazendo num pratinho à parte. Mas penso que seja mais fácil, principalmente se você não tem ainda muita prática na pintura, de fazer assim. Preencha toda essa região com mostarda e agora você vem passando uma camadinha de púrpura em cima de todo esse mostarda. Olha só, vou fazendo aí esses contorninhos direitinho, vou passando em cima de tudo isso lado a lado. Vamos fazendo essa pintura assim bem devagarzinho, para você observar direitinho, ver que não tem nada de difícil nisso aí, viu? Olha só, vou tomando cuidado com os meus contornos, vou preenchendo, é como se o meu tecido não tivesse uma tinta ainda aí embaixo. Só uma coisa, faça essa mistura enquanto essas tintas estiverem úmidas, para que uma se mescle à outra e dê esse resultado. Nem exatamente o tom mostarda, nem exatamente o tom púrpura. Eu tô só arrumando aí os meus contorninhos. Observe que fica um tom até bem uniforme e diferente. Diferente das duas cores. Você toma cuidado para não deixar espaço sem tinta por aí em volta. Pode ir enchendo direitinho. Se ficar algum cantinho mais escurinho com o púrpura, também não se preocupe, viu? Importante é que não fique totalmente púrpura e que não fique totalmente mostarda em alguns lugares. Que seja mesclado esses tons. Tô colocando um pouquinho mais de púrpura em alguns cantinhos. Finalizada essa região aí com esses dois tons, pelo menos, eu vou pegar um pouquinho, então, de berinjela e vou sair aqui fazendo um contorno em volta dessa minha fruta, a casca dela. É o mesmo tom da outra fruta que está fechada, né? Eu vou colocando aí em volta, fazendo um contorninho bem fininho. Esse contorninho você pode, assim, levemente emendar em cima disso que você já pintou aí, viu? Mas não puxe demais. A ideia não é que a cor de fora venha para essa região de dentro. A gente vai passar, vai terminar de tirar todo o excessozinho de branco que ainda tem aí em volta. Veja que ainda dá para perceber um excessinho de branco, principalmente aí na folha dava para ver. A gente não precisa espalhar para cima. Olha só, aí eu vou deixar até mais grosseiro, viu? Esse contorno, como se estivesse mostrando um pedacinho da casca. Mas a gente não precisa trazer para cima dessa parte de dentro. Eu não sei se isso aí é uma polpa ou se isso aí é uma casquinha bem dura, algo assim. Eu não conheço essa fruta. Eu só de foto mesmo que eu já vi, mas eu nunca peguei em uma dessas frutas, não. Eu não sei como exatamente é isso aí. Esse contorninho aí eu vou deixar ele mais marcado, como se tivesse mostrando aí num pedacinho dessa casca, da parte de fora dela.
Aí, nesse caso, a gente vai fazer esse contorninho sumindo ele na parte de cima e sumindo ele na parte de baixo, mas deixando essa região aí toda com ele aparecendo, viu? Você procura deixar direitinho aí essa região de dentro, tanto a parte de fora como a parte de dentro. Se quiser dar uma arrumadinha com o pincel número 0, é um contorno fininho, o pincel número 0 ajuda você a fazê-lo melhor. Para essa parte de dentro, eu vou passar um toquezinho de rústico em alguns cantinhos. Olha só os pontos que eu vou fazer umas sombras. São as sombras dessas sementes que tem aí dentro. Olha só, eu vou escurecendo essas quininhas. Você não precisa dar a volta para essa região aí. Você escurece só esses cantinhos e mais para a região de baixo, puxando mais, pensando em deixar uma sombra mais voltada para baixo. A parte de cima pode deixar um pouco mais de luminosidade. E com esse rústico em alguns cantinhos, você também pode manchar um pouco essa tonalidade aí, esse espaço dessa casca que a gente pintou aí, né? Com o mostarda e com o púrpura. Veja que eu vou puxando o rústico um pouquinho mais alongado, manchando um pouco isso aí. Mas é pouquinha coisa, viu? Agora, para essa região central, eu vou encher isso tudo de branco. Pode usar um pincelzinho maior, eu tô com um pincelzinho número 6, ele é pequeno para esse trabalho. Mas até um pincel número 14 dá para fazer isso, só cuidado para você não borrar o que já está pronto. Isso que eu tô usando agora é o cinza chumbo. Eu vou colocar uma porção principalmente para as regiões voltadas para baixo e as separaçõezinhas entre essas porções. Olha os pontos que eu vou distribuir um pouco desse cinza. Não se preocupe em escurecer demais, apenas deixar umas sombras visíveis. Olha só, eu escureço essa parte aí, dando a impressão de que em cima tem luminosidade e a parte de baixo ficou um pouco de sombra. Essa região aí também vou manchar um pouco, essa separaçãozinha. Se você quiser escurecer um pouquinho mais, você também pode escurecer. Depende muito de quanta sombra, de quanto esteja escuro o seu desenho em si, aí em volta, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho de mostarda e vou manchar também alguns pontinhos. O mostarda, ele é menos ainda do que o cinza chumbo. Vamos só sujar um pouquinho isso aí, trazer um toque de uma tonalidade um pouquinho diferente. Mas olha que é bem pouquinho, tá vendo como ficou suave? Eu vou pegar, gente, um pouquinho de púrpura só de um lado do pincel e vou fazer um contorninho aí, mais marcadinho. Você pode estar colocando púrpura, você pode estar colocando rústico, viu? Eu vou colocar o púrpura e essa parte aí do meio eu também vou colocar o púrpura. Mesmo que você faça as separaçõezinhas dessas sementinhas, eu imagino que seja sementes, eu não tenho muita certeza, viu, gente? Eu não conheço essa fruta. É que parece, né? Parece serem uns caroços aí, não sei ao certo. Como essa região central, ela é no tom púrpura, então eu tô fazendo o contorninho com ele também. Mas se você quiser deixar esse contorninho mais marcado com, por exemplo, o rústico, tudo bem. E o centro com o púrpura, e pode manchar um pouquinho também esse centro com o rústico. Aí, eu peguei o pincel 0, tô puxando mais esse púrpura, deixando mais riscadinho, mais marcadinho. Só, basicamente separando essas porções, um toquezinho de branco aí no meio. Você pode já estar parando aí o seu desenho, pode usar um pouquinho de púrpura para escurecer mais, aprofundar mais essas separações, olha. Bem pouquinho, gente, quase nada. Um toquezinho assim, um contorninho bem fininho, viu? Se ficar meio grosseiro, tente tirar o excesso. Com o branco, eu vou colocar luminosidade, ou seja, eu vou colocar uns excessozinhos bem soltos, sem emendar muito, pra gente, quando olhar, ver alguma irregularidade aí de tinta, como se tivesse uma tinta solta mesmo aí em cima. Observe que é bastante detalhado até essa região aí central,
mas ela é até mais fácil de pintar do que foram as sepalazinhas. Essa região aí eu tô passando também um toquezinho de branco, quase nada. Agora, para esse acabamento, olha só como eu fiz. Eu saí colocando aí uma porção de uva. Eu tô colocando o tom uva. Você pode usar magenta, você pode usar o berinjela mesmo, vinho, violeta, azul marinho, a cor que você gostar, você pode estar colocando nesse lugar. Eu tô colocando aí uva. Veja que eu vou puxando ele, deixando ele manchado em cima desse meu tecido. Vou pegar um pouco de branco para ir colocando batidinhas para deixar mais clarinho a parte que vai para fora. E eu vou deixar assim com batidinhas mesmo, bem marcadinha, tá vendo? Essa região de dentro, eu vou colocar flores mais formadas. Na do jambo, no efeitinho que eu coloquei no jambo, eu coloquei só batidinhas. Para essa, eu vou colocar as batidinhas e vou colocar também as flores. Olha só. Mas você deve observar que nos demais eu coloquei também umas folhinhas, um verdinho com branco, não foi? Esse verde eu coloquei com verde oliva. Olha só, peguei um pouquinho, assim, uma manchinha no pincel de verde oliva e saí espalhando por no encontro entre essas folhinhas e o espaço do tecido, o espaço branco. Vou marcando assim como se tivesse saindo umas folhagens de debaixo dessas flores. Aí você pode puxar uns risquinhos, tinta só de um lado do pincel, você puxa uns risquinhos como se fossem uns cabinhos para essas folhagens. E aí você pode também colocar umas batidinhas com branco. E apenas isso já fica pronto. Olha só. Para essa vegetaçãozinha, essas folhagens verdinhas já ficam prontas. As nossas flores, aí a gente ainda precisa fazer um centro, né? Colocar uns pistilos para ela. Mas eu vou fazer logo mais uma porçãozinha aqui nessa região, nessa dobrinha dessa folha. Olha só, coloquei uma porção de uva, agora eu tô colocando as manchinhas com o branco. Vou fazer também umas flores bem formadinhas aí em cima. Olha só, uns excessozinhos de branco, formando umas flores. E vai ficando prontinho. Mais um arranjinho aí embaixo. Você coloca quantos você quiser. Você pode colocar todos, como eu fiz, pode colocar um ou dois, ou mais que isso. Fica bem a seu critério, tá? Aí, eu vou puxar também uns risquinhos com verde oliva. E pode colocar folhagens também por aí, né? Colocar as batidinhas de verde oliva se você quiser. No caso, eu vou colocar só as flores para esse cantinho. Para o centro das flores mais formadas, eu vou colocar com o cabinho do pincel um pinguinho de amarelo limão. Eu gosto de colocar o amarelo limão porque ele é mais suave. Ele parece deixar mais delicado. Você pode colocar só o amarelo limão ou pode colocar um pouquinho de uva também junto. Olha só, gente, o resultado final aí do meu desenho para hoje. Espero que seja útil. Beijos e até um próximo.